E aí, pessoal, como vai? Professor William aqui mais uma vez, e nessa aula a gente vai falar sobre distribuições contínuas de probabilidade. Então, eu vou começar com uma introdução em que eu vou relembrar o que é uma variável contínua, tá? Depois eu vou falar da distribuição normal, que é a distribuição, digamos assim, mais utilizada, mais famosa, né? O modelo mais famoso de distribuição contínua, né? De probabilidade. E quando a gente estiver falando de distribuição normal, a gente vai discutir o conceito de curva normal e também a variável z, né, que é a técnica que a gente utiliza para ver como que a gente utiliza, né, a distribuição normal para poder fazer cálculos de probabilidade. Beleza? Então vamos lá. Vamos começar. Então, a nossa introdução aqui. Então lá atrás, né, numa das aulas que a gente viu, a gente comentou, né, a diferença de uma variável contínua para uma variável discreta. Uma variável contínua é uma variável que vem, né, de um processo de medição. O que significa isso? Significa que, dependendo do aparelho ali que você tiver, do instrumento que você tiver para medir, você pode obter, né, um certo número de casas decimais. Então, você vai medir ali, sei lá, uma distância em metros ou se você tiver uma ferramenta, você pode colocar casas decimais, uma casa depois da vírgula, duas casas depois da vírgula, três casas depois da vírgula, você vai estar trabalhando com milímetros, né? Mas se for necessário, você pode colocar cada vez mais casas decimais e aumentar a sua precisão, isso de acordo com a sua tecnologia, né? Se ela permitir isso na situação que você está trabalhando. Então, isso que é uma variável contínua. Você mede e pode sempre ter um número de casas. Em teoria, você pode ter infinitos casas depois da vírgula. Né? No ponto de vista prático, você tem o limite ali do que as suas ferramentas podem te possibilitar. Mas mesmo que você tenha um limite pelas suas ferramentas, você pode, né, construir novas ferramentas, nova tecnologia, a fim de ter uma precisão maior. Então, é isso que caracteriza uma variável ser uma variável contínua. Normalmente, as variáveis contínuas são variáveis de medição de distância, né, de tamanho, ou de tempo, beleza? Então, para uma variável aleatória contínua, a gente utiliza por meio de métodos experimentais ou teóricos, para encontrar o que a gente chama de função densidade de probabilidade. Tá? Então, o que é a função densidade de probabilidade? Aqui é só uma ilustraçãozinha gráfica. Tá? É uma função em que o gráfico dela, de alguma forma, vai representar a probabilidade, né, dentro de um intervalo. Então, se, por exemplo, você está trabalhando com a medição ali, né, você quer saber a probabilidade de que um objeto esteja, digamos, entre 1 a 2 centímetros, tá? É só uma ilustraçãozinha básica. Então, a gente vai utilizar a função densidade de probabilidade da seguinte forma. Isso aqui é um resultado teórico, né? Que ele nos diz que a probabilidade, né, do nosso objeto estar entre 1 e 2 seria essa área aqui, ó, sob a função entre os valores 1 e 2. Então, de certa forma, o que a gente vai fazer aqui é maneiras de calcular, de medir essa área, porque a área vai nos dar a probabilidade, né, de que o nosso objeto tem ali o tamanho entre 1 e 2 centímetros, ou outra unidade de medida em que você esteja trabalhando, certo? Então é mais ou menos isso que eu comentei aqui nessa parte de baixo, tá? Quem conhece um pouco de cálculo diferencial integral, principalmente o cálculo integral, né, sabe que uma ferramenta matemática que a gente tem para calcular a área sobre as funções é justamente a integral. Mas aqui, nesse curso de estatística, a gente não trabalha com isso, né? A gente não aprofunda nisso. Então, a distribuição normal é uma distribuição que nos dá uma ferramenta para calcular essa área sem precisar utilizar a integral. A gente vai ver um pouco mais para frente que no caso da distribuição normal nem é possível calcular com a integral. Então a gente vai ver como que a gente faz, tá? Então continuando aqui, né, uma observação importante, né, é que como a gente está trabalhando com probabilidade, nesse caso aqui a gente teria um valor mínimo e um valor máximo. Então a área sobre toda a função tem que ser igual a 1. Por quê? Porque é 100%. Né? Você não pode ter uma probabilidade maior do que 100%. Então essa é uma característica dessa curva, né? Ou melhor, do gráfico ali da função densidade de probabilidade, tá? De uma maneira geral, o cálculo do valor esperado da variância e do desvio padrão dependem de cálculo diferencial integral, como eu comentei, tá? Mas a gente vai trabalhar com um modelo de distribuição, né? Que é o da distribuição normal, que a gente não vai utilizar cálculo diferencial integral. E daí aqui uma observação é que em alguns casos específicos é possível deduzir fórmulas, né, como no modelo de distribuição uniforme, modelo de distribuição exponencial, em que você utiliza direto as fórmulas sem precisar saber calcular uma integral. Tá? E, como eu comentei, a gente vai dar ênfase aqui para a distribuição normal, que é um fenômeno que aparece bastante tanto na natureza quanto na economia.
Essa foi uma introduçãozinha só para a gente entender do que a gente está falando. Agora sim, vamos entrar na distribuição normal. Então, como que surgiu a distribuição normal? Com esse matemático, que talvez seja um dos maiores matemáticos de todos os tempos, né, que é o Gauss, tá? A partir dos estudos dele e observações astronômicas, né, na astronomia, ele introduziu um modelo estatístico de distribuição para variável aleatória contínua, que a gente chama de distribuição gaussiana ou distribuição normal, certo? Então ele percebeu que várias situações da natureza seguiam um determinado padrão, né? E ele encontrou uma equação que modelava, né, essa distribuição. Só que essa equação ela não é integrável, tá? Como eu comentei, a gente não pode utilizar o integral para calcular a área ali, para fazer os cálculos de probabilidade. Então a gente utiliza outros métodos, né? Por meio de outros métodos matemáticos, a gente consegue tabelar alguns valores e é por meio dessa tabela de valores que a gente vai fazer os nossos exemplos aqui, tá? Então, a distribuição normal, né? A curva normal que o Gauss encontrou é essa curva aqui, tá? Então aqui, ó, a gente utilizou a letra μ, ou mu, né, como alguns chamam, mas que é uma forma diferente para se referir à média. Nas aulas anteriores a gente utilizou x barra, tá? Para valor esperado ou para média, mas tanto faz, são só nomenclaturas diferentes. Então você tem um acúmulo maior, né, uma concentração no valor médio, e ela se distribui, né, à medida que você vai se distanciando da média, vai diminuindo a probabilidade, né, daquele valor ocorrer. E isso se distribui de forma simétrica, né? É isso que a gente repara. E dentro de um determinado valor de assimetria e curtose, né? A gente viu lá nas aulas atrás que a curtose ela tem um valor de referência que é justamente o da curva normal. Então, essa curva aqui é uma curva que se repete em vários fenômenos da natureza, ok? Então, por isso que ela é mais ou menos tomada como padrão, tá? Então, ela tem algumas propriedades. O x ele pode assumir qualquer valor real, então ele não tem um valor mínimo e um valor máximo aqui. A gente, na ilustração, a gente tem que terminar, mas é como se isso aqui continuasse infinitamente. Ele nunca chega no zero, mas vai cada vez mais próximo. Então, quanto mais distante, é muito pequena a probabilidade daquele valor ser atingido, mas ele existe. A área total é igual a 1, isso pode parecer meio contraintuitivo, no primeiro momento que uma região, né, que continua infinitamente tem uma área finita, mas é o que acontece, isso é provável matematicamente. Ela é assintótica em relação ao eixo das abscissas. O que significa isso? Que ela nunca vai tocar no eixo x, ela vai ser cada vez mais perto, mas nunca vai tocar. E simétrica em relação à média, tá? O que significa isso? Que a probabilidade que está aqui do lado esquerdo é igual à probabilidade que está do lado direito. Então, a probabilidade de você ter um valor menor que o da média é 50% e um valor maior que a média é 50%. Beleza? Então, a gente vai utilizar, a gente precisa dessa simetria, dessas características para fazer algumas contas mais para frente. Então, o nosso objetivo é determinar a probabilidade de uma variável assumir valores em um determinado intervalo. Então, digamos assim, eu vou querer uma probabilidade de que esteja entre um valor entre A e B. Então, entre A e B significa que eu não vou fazer bem retinho, mas dá para entender. Seria justamente essa área toda aqui, ó, tá? Que está entre o valor A e B, abaixo da curva normal. Então, é isso que a gente tem que fazer, calcular essa área, tá? Então, eu vou explicar como que a gente faz isso por meio de um exemplo. Eu vou procurar fazer com bastante calma. Eu vou dar o exemplo, aí eu vou mostrar e vou como que a gente calcula, explicando inclusive a teoria. Depois a gente vê mais um exemplo para reforçar, beleza? Então, o nosso exemplo aqui, ó. Considere a variável aleatória x, o diâmetro dos parafusos produzido por certa máquina, tá? Então, o diâmetro ali, o tamanho ali do parafuso, né? Da parte circular. Tal que sua média é 2 centímetros e o desvio padrão é 0,04. Tá? Então, foram dadas já essas duas informações para a gente aqui, né? A média é igual a 2 centímetros e o desvio padrão 0,04. Não precisa tomar muito cuidado aqui de escrever, já que está todo mundo na mesma unidade de medida. Tá? Então, para conhecer a probabilidade de um parafuso ter diâmetro entre 2 e 2,5 centímetros, é preciso calcular, daí a gente denota isso daqui, ó, a probabilidade, né, da nossa variável x, que é o diâmetro, estar entre 2 e 2,05. Então, a primeira coisa que a gente precisa é dominar essa notação aqui. A gente sempre vai querer uma probabilidade em intervalos. Então, essa é uma dica, né, quando você vê um problema, se você vai saber qual
método você vai utilizar. A distribuição normal, ela calcula sempre a probabilidade de valores estar em intervalos, entre um valor e outro valor. Então, a gente deve calcular a área, né? Então, aqui eu já fiz a ilustração prontinha. Tem um detalhe, né, importante aqui, ó, que o 2 é a média. Tá? Então, esse é o caso mais simples possível, em que você quer calcular a probabilidade entre a média e um outro valor. Esse outro valor poderia estar à direita ou à esquerda, né? A simetria da curva nos permite trabalhar dessa maneira. Tá? Então, é isso aqui que a gente quer, calcular essa área aqui, beleza? Mas a gente sabe que não consegue fazer isso por integral, né? De uma maneira geral, pode ser que você nem saiba como calcular a integral, não tem problema. O que a gente faz? A gente faz uma mudança de variável. A gente utiliza a chamada variável z. Então, como que funciona? Né? Para calcular esse valor de x, a gente faz uma mudança de variável. Então, a mudança de variável é dada por essa formulinha aqui, né? O z é o x que você quer, menos a média e o desvio padrão. Por isso que a gente precisa dessas informações. Nesse exemplo aqui já foi dado, né, para a gente calcular direto. Mas a gente já viu em aulas anteriores que, se a gente não sabe, a gente tem maneiras de calcular a média e o desvio padrão. Ok? Então, no nosso caso aqui, né? Antes, né, desculpa, uma informação aqui. Pode-se provar que a variável z tem distribuição normal com média 0 e desvio padrão 1. É por isso que a gente utiliza. O que a gente faz, né? A gente monta uma tabela para um caso muito específico, que é de média 0 e desvio padrão 1. Então, a gente tem todos esses valores de áreas ali tabelados. Tá? Então, o que a gente faz é mudar a variável para poder jogar nessa que a gente tem tabelado. Ok? Então, para essa variável, utilizamos uma tabela de distribuição normal. Então, na página seguinte, a gente tem um exemplar. Okay? E a tabela nos dá a probabilidade de z tomar sempre um valor entre a média 0 e um valor z. Então, se você lembra bem, no nosso caso lá, a gente queria a probabilidade, né, do x estar entre 2 e 2,05, certo? Era isso que a gente queria. O 2 é a média, tá? O 2 é a média. Então, quando a gente faz a mudança de variável, a gente vai calcular a probabilidade agora do z estar entre 0, né? O 0 é a média do z, e um outro valor que a gente vai ter que calcular. Tá? Esse é o caso mais simples possível que aparece, em que a gente vai ter que encontrar apenas esse valor. De uma maneira geral, nem sempre pode ser que seja pedido, né, da média até um valor, pode ser um valor qualquer aqui. Daí a gente vai ter que utilizar um pouco de divisão geométrica para poder fazer esse tipo de conta. Tem umas regrinhas também, mas eu acho mais fácil visualizar e entender o que está acontecendo, ao invés de decorar um monte de regrinha que você não sabe por que funciona daquela forma. Tá? Então, essa é a tabela de distribuição normal. A gente vai encontrar valores, né, aqui, de acordo com o que a gente for calcular. E na hora que eu for fazer o exemplo, que eu for encontrar os valores, eu mostro, né, direitinho aqui como que a gente utiliza ela. Beleza? Só um detalhe, esse tipo de tabela você encontra fácil na internet. Aqui eu peguei um exemplar, tá? Mas você encontra outras tabelas facilmente. Algumas podem variar, né? Aqui a gente tem, isso aqui são sempre valores de probabilidade. Então aqui, em vez de escrever, né, 0, uma coisa, ele já coloca aqui direto, 34,61. O que significa isso? Significa 34,61%. Tá? A gente sempre tem que interpretar dessa forma. Algumas tabelas já trazem em porcentagem ou em decimal, beleza? Mas como a gente sabe que probabilidade é um valor sempre entre 0 e 1, a gente faz essa interpretaçãozinha. Então vamos lá, né? Vamos fazer por aquele exemplo ali que a gente estava trabalhando, tá? A gente tem uma variável aleatória, com distribuição normal de média x e desvio padrão S, podemos escrever aquilo que eu tinha comentado, né? Em vez de calcular a probabilidade entre uma média e um outro valor, a gente vai calcular a probabilidade do z estar entre 0 e um outro valor que a gente vai ter que calcular, tá? Então, no nosso caso lá, o que a gente queria era a probabilidade de 2 a 2,05. O 2 era a média, era um dado do enunciado. Eu vou colocar aqui no canto, aqui melhor. Então, já era um dado do enunciado que a média era 2 e o desvio padrão era 0,04. Então, a média aqui, né, nesse caso aqui, é igual, certo? A média, então, vai ser direto calcular isso daqui. O que eu preciso é encontrar esse valor do z. Ó. O z minúsculo é um valor qualquer, o z maiúsculo é a variável. Então,
como eu quero o x entre 2,05, eu vou fazer a mudança de variável. A nossa formulinha lá era z igual a x, desculpa, menos a média, dividido pelo desvio padrão. Então, o x aqui eu vou trocar pelo 2,05. A média é 2, né, dado o enunciado, e o desvio padrão é 0,04, certo? Então, fazendo aqui a conta, 2,05 menos 2 é 0,05, divididos por 0,04 é igual a 1,25. Então, eu vou substituir. Ao invés de calcular a probabilidade, né, do meu x estar entre 2 e 2,05, isso vai ser a mesma coisa que calcular a probabilidade do meu z estar entre 0 e 1,25. Okay? O que eu fiz foi substituir esse valor aqui, ó, com a minha mudança de variável. O que eu quero que vocês reparem aqui? Ó? Eu já fiz direto, né? Por quê? Porque o 2 é a média. Né? Como 2 é a média, vai ser a mesma coisa do z ser o 0. Mas se você substituir aqui, ó, você vai ver que vai dar 0 mesmo, né? Porque a média é 2, de 2 menos 2 é 0. Então, se você tivesse feito a mudança de variável, ia dar no mesmo. Você ia chegar nesse valor 0 aqui. Mas você não precisa calcular, né? Quando é a média. Então, o que a gente faz? A gente vai olhar agora na nossa tabela. A tabela sempre nos dá a área entre 0 e um determinado valor. Ok? Então, acho que eu vou fazer um desenho aqui. Ó. Tá. Aqui, pera aí. Vai ficar meio torto, mas só para a gente entender. Tá? Então, a gente sabe que na variável z a média é 0 e a gente quer 1,25. Não precisa ficar bem certinho, muito bonitinho o desenho. O importante é que ele seja coerente, né? 1,25 é maior que 0, então eu vou colocar à direita. Então o que eu quero é essa área aqui. E é isso que minha tabela me dá, sempre um valor entre 0 e um número. Então finalmente vamos olhar lá na nossa tabela, tá? Aqui. Deixa eu só apagar aqui que ficou por cima. Então, como que faz para a gente olhar a tabela? Eu tenho que olhar o 1,25. Se você vir aqui na esquerda, o z, ó, ele tem uma casa decimal só. Então, eu vou vir aqui no 1,2. Okay? Então, isso aqui ó, é 1,20, 1,21, 1,22, 1,23, 1,24, 1,25. Certo? Eu posso olhar aqui em cima. Ó. Isso aqui seria a segunda casa depois da vírgula. Tá? Então, a primeira casa aparece aqui na coluna da esquerda e a segunda casa depois da vírgula a gente olha aqui em cima. Então, o que significa esse 39, 3.944? É 39,44%. Então, olhando isso aqui direto na tabela, a gente já chega em 39,44%. Então, essa é a probabilidade, né, no nosso parafuso ter um diâmetro entre 2 e 2,05 centímetros. Então, recapitulando, a gente faz a mudança de variável, né? Joga da variável x para a variável z, porque na variável z a gente pode consultar na tabela. Então, constando na tabela, a gente já tem direto o valor aqui, 39,44%. É o valor dessa área aqui. De novo, esse é o caso mais simples, né? Porque ele pediu justamente a probabilidade de um valor que vai da média até um outro valor. Normalmente isso não acontece, ele vai pedindo um valor qualquer para um outro valor qualquer. Então a gente vai ter que fazer um raciocínio geométrico aqui para entender bem isso, que é o que eu vou fazer no nosso próximo exemplo. Na verdade é o mesmo exemplo, mas com valores diferentes. Tá? Então considere a variável aleatória x, continua sendo ali o diâmetro dos parafusos produzidos por certa máquina, tal que sua média é 2 centímetros e o desvio padrão é 0,04 centímetros. Mesma coisa. Ao escolhermos um parafuso ao acaso, qual a probabilidade de que ele tenha entre 1,9 centímetros e 1,95 centímetros? Então vamos entender aqui. Ó. A nossa média é 2. Tá? A nossa média é 2. Ele quer entre 1,9 e 1,95. Então eu vou representar aqui os valores. Então digamos que 1,9 esteja aqui, não precisa ser perfeito simetricamente. Tá? É só para ter uma ideia. E 1,95 estaria aqui. Tá? De novo, não precisa ficar perfeito, mas tem que ser coerente, né? 1,9 é menor que 2, por isso que eu coloquei a esquerda, e 1,95 é menor que 2, só que maior que 1,9. Então, você tem que colocar os valores aqui em ordem.
O que a gente quer é calcular essa área aqui, ó, tá? Então, esta área que está aqui. Veja que não é uma área de um valor até a média. A minha tabela sempre me dá de um valor até a média, então eu vou fazer um raciocínio aqui para poder chegar. Eu vou fazer a minha mudança de variável, tá? Então eu quero, no x aqui, está entre 1,9 e 1,95. Eu vou mudar para a variável z, tá? Então o meu z vai estar entre dois valores aqui, que eu vou ter que calcular quais que são, beleza? Vão aparecer aqui os valores. Então vamos fazer a nossa mudança de variável aqui. Então, lembrando que a nossa formulinha, né, para fazer a mudança de variável é x menos a média dividido pelo desvio padrão. Então, no primeiro caso aqui, para o valor 1,9, tá? Vai ficar 1,9 menos 2, que é a média, divididos por 0,04, que é o nosso desvio padrão. Tá? 1,9 menos 2 é menos 0,1, divididos por 0,04, certo? Isso vai dar menos 2,5, ok? Então, se eu não fiz nenhuma continha errada, é isso daqui. Tá, então eu já vou substituir aqui, ó, para aproveitar o desenho, né? Porque se muda para variável, a lógica, né, continua sendo a mesma. Então, na variável z, a média é 0 e o nosso 1,9 vai virar menos 2,5. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Beleza, menos 2,5. Agora a gente precisa encontrar esse valor aqui, ó. Tá, o valor equivalente do 1,95. Eu vou apagar e fazer aqui também. Beleza. Então, 1,95 menos 2 divididos por 0,04. Então, vai dar menos 0,05 divididos por 0,04, que dá menos 1,25. Okay? Então, já posso colocar aqui, ó, menos 1,25. Então, a mesma coisa, só que agora está em outra variável, não está mais na variável x, está na variável z. Então, vamos colocar aqui, ó, menos 2,5, né, que é o primeiro valor que eu calculei, e menos 1,25, o segundo valor que eu calculei. Aí você pode pensar, pô, mas a minha tabela me dá sempre do zero até um determinado valor. Então, a gente vai utilizar o quê? A simetria. Dizer do zero até 1,25 é a mesma coisa que do menos 1,25 ao zero, pela simetria da tabela. Tá? Então, eu vou procurar os valores na tabela, mas eu vou utilizar o seguinte raciocínio. Ó, se eu pegar o 2,5, eu posso interpretar o 2,5 tanto como do zero até o 2,5, como do menos 2,5 até o zero. Então, eu vou utilizar outra cor aqui, para a gente entender bem. Quando eu procurar na tabela o menos 2,5, ele vai me dar o quê? Ele vai me dar a área desse valor até o zero. Então, ele vai me dar tudo isso daqui, ó. Tá? Ele vai me dar toda essa área. Tá? Que não é o que eu quero só uma parte dela, então eu vou ter que tirar essa área aqui, ó. Então vamos olhar, como que eu acho o 2,5 aqui? Seria 2,50, então tá aqui, ó, 2,5, depois da vírgula, como não apareceu nada, seria um zero, tá? Então 49,38%. Então tudo isso aqui que está de azul, né, a área, ela equivale a um 49,38%, beleza? Bom, só que agora eu tenho que tirar essa área aqui. Então, essa área é o quê? É do 1,25 até o zero. Então, vamos pegar outra cor aqui de novo. Vamos pegar um verde aqui, ó. Tá? Então, o verde, melhor eu pintar aqui, ó. É mais fácil. Ok? Então, quando eu somo o vermelho com o verde, dá o azul inteiro. Então, se eu pegar o azul e tirar o verde, dá só o vermelho, que é o que eu quero. Então, como que eu vou encontrar essa área aqui que está verde? É do 1,25 até o zero. Então, eu posso vir aqui e procurar direto 1,25. 1,2, o 5 está aqui, então 1,25 está aqui, ó, 39,44. Era o mesmo que a gente tinha colocado antes. Então, o que está de verde aqui é 39,44.
44%. Beleza? Bom, o que eu vou fazer? É só fazer a diferença agora, mas eu vou formalizar isso um pouquinho melhor, tá? Só apagar aqui o que sobrou. Aqui também. Agora a gente pode formalizar aqui. Então, eu vou continuar a partir daqui. Então, essa probabilidade aqui é a mesma coisa que eu pegar tudo que está de azul ali, certo? O que é tudo que está de azul? É a probabilidade do menos 2,5 até o zero, certo? Então, eu vou pegar tudo aquilo ali e vou tirar o que está de verde. Então, eu vou tirar a probabilidade do menos 1,25 até o zero, que é o Z. Certo? Aí, como a gente já consultou ali na tabela, né, o que está de azul é 49,38% menos o que está de verde ali, que é 39,44%. Ok? Deixa eu só conferir. Estou achando meio estranho esse valor aqui. Eu quero voltar lá na minha tabela. 1,25. 1,25 está aqui, né? 39,44. E o outro valor que eu olhei ali, do 2,5, está aqui. 49,38. Bom, acho que está certo, né? Beleza. Então, fazendo a diferença, eu vou pegar aqui para fazer a diferença entre os dois valores. 49,38 menos 39,44. Vai dar 9,94%. Vamos voltar lá. Quanto que eu tinha falado? Já esqueci. 9,94%. Beleza. 9,94%, que seria essa área aqui, tá? Se você olhar, né, pelo desenho, não está muito coerente aqui com os valores que batem, mas aí é só para a gente ter uma ideia, né, o desenho. Ele é só um referencial para a gente poder pensar. Tem uma regra geral para você calcular a probabilidade, né? Às vezes o pessoal se bate, eu vou somar, vou subtrair, o que que eu faço? Quando um valor é negativo e o outro é positivo, vai ficar um de um lado e o outro do outro, então você soma as duas áreas. Quando você tem esse caso aqui que os dois dão negativos, ou se os dois dessem positivos, ou seja, quando os dois têm o mesmo sinal, eles vão ficar do mesmo lado. Então tem que pegar uma diferença entre as áreas. Então você pode utilizar esse argumento, esse raciocínio, tá? Se você preferir. Sinais iguais, subtrai as porcentagens. Sinais diferentes, soma as porcentagens. Então é isso aí. Espero que tenha ajudado. Até a próxima aula. Valeu!